Boa noite a todos e a todas. Um olá para os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, que nos acompanham ao redor de todo o mundo, nessa mesma sintonia nossa em busca do Cristo para amenizar os nossos sofrimentos, mas também para nos esclarecermos, a fim de que possamos melhorar como criaturas humanas em busca da evolução espiritual. Na noite de hoje, o tema que é trazido ao comentário, o que se deve entender por pobres de espírito, faz referência a uma fala de Jesus que praticamente todos nós conhecemos, onde ele, ao subir o monte, sentou-se, aproximando-se dos seus discípulos, abriu sua boca, lhes ensinando, e profere o que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão Profético, onde várias são as assertivas de Jesus, dando um direcionamento do futuro espiritual da criatura humana, de modo indistinto. Algumas classes, podemos dizer assim. Mas o primeiro sermão que Jesus profere naquele conjunto é para dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E essa afirmativa de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, ela ainda hoje é mal compreendida por alguns, porque não conseguem vislumbrar o real sentido das palavras de Jesus ao empregar estes termos, porque não conseguem compreender que uma criatura que lhe é atribuído uma pobreza ser os possuidores do reino de Deus. Há algo muito inerente à criatura humana envolvida nos liames do mundo material, e a influência que esse mundo material exerce sobre o espírito que somos, temporariamente imergidos nesse mundo corpóreo, através de um corpo de carne, em que somos levados a compreender a vida numa acepção limitada, apenas observando a sua face materialista. Nós somos, desde a infância, educados, orientados, ou por que não dizer doutrinados, com o lema nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Em que essa parte da nossa vida, do se reproduzir, não se restringe à reprodução meramente sexual para a procriação da espécie, mas também à reprodução de frutos advindos do nosso trabalho. As conquistas que nós precisamos alcançar no mundo material para sermos considerados ditosos nessa passagem encarnatória transitória. Para nós que compreendemos esse momento existencial como apenas um lapso da história do espírito imortal, que possui várias existências no mundo corpóreo, ao que chamamos de encarnação.
com possibilidades de retorno a este mundo material para novas possibilidades e trilhar novos caminhos rumo ao progresso espiritual. Mas quando imergidos nesse mundo de carne, nós somos levados, às vezes inconscientemente, a adotar posturas, fazer escolhas em que se prevalece a conquista dos bens materiais. Nós somos convidados a experimentarmos a noção de felicidade sempre associada à riqueza dos bens materiais. E é uma luta incessante durante o período de uma encarnação conquistarmos matéria, conquistarmos um cargo, conquistarmos uma profissão, um imóvel, um veículo, um bem qualquer. E muitas são as inteligências humanas que se dedicam exclusivamente pela busca da felicidade nos prazeres meramente materiais. A inteligência de que o ser humano é dotado lhe dá muitas possibilidades. O nível de conhecimento que a nossa ciência convencional atinge pelo seu desenvolvimento e a busca incessante do saber das coisas faz com que algumas personalidades notáveis se destaquem em várias áreas do conhecimento humano, que se dedicam profundamente ao conhecimento, a títulos acadêmicos, buscam o saber pleno. E como muitas são as possibilidades em que se veem investidos por conta do conhecimento que possuem, essas mentes brilhantes para o mundo material distanciam-se ao ponto de esquecer ou até mesmo duvidar de Deus. Por tanto saber incorporado ao seu ser, devido à inteligência, à bagagem cultural, há homens que esquecem-se de Deus, que se distanciam do Criador, da causa primária de todas as coisas, conforme nos ensinam os Espíritos. No primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, primeira questão, onde Kardec pergunta que é Deus, e os Espíritos respondem solenemente, causa primária de todas as coisas. Mas esses homens de intelecto, que se veem plenamente satisfeitos com as suas conquistas materiais, não consideram a possibilidade de um ser maior, de uma criatura que muitos deles denominam como mística, como mera criação humana para responder a perguntas que a ciência ainda não consegue responder, satisfazer anseios que a inteligência humana ainda não é capaz de alcançar. E riem desta afirmação de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, considerando-se plenos, cheios de espírito, não possibilitam a compreensão de algo que possa ainda contribuir para a sua existência. São homens de notável saber e cultura, laureados por títulos acadêmicos, por grandes universidades do mundo afora.
que buscam incessantemente o mais alto patamar de reconhecimento perante os homens e as instituições humanas. Externamente são possuidores de grande destaque. Porém, muitos deles não conseguem olhar para si mesmo, não conseguem compreender a sua intimidade. E quando, apesar de todos os títulos, de todas as conquistas, de todos os bens materiais que já angariou na sua encarnação, se apercebe arrebatado por um sentimento que ele não consegue trabalhar bem e até mesmo não consegue identificar bem, mas de uma certa ânsia por alguma coisa que ele nem sabe o que é. Quando ele se surpreende, infeliz, apesar de todas as possibilidades que já conquistou. Quando ele deita na sua cama, recosta a sua cabeça no travesseiro, mas a sua intimidade permanece irrequieta, se apercebe alguém que precisa de alguma coisa e que ainda não encontrou nos títulos nem nos bens materiais. É só aí que grande parte dessas pessoas abrem as possibilidades de sua vida após a introdução no seu íntimo de uma inquietação e, por que não dizer, uma dor existencial, abrem as possibilidades para trabalhar a sua religiosidade. Abrem a possibilidade de um ser maior, que uns chamam Deus, outros Javé, Alá, Sol, mas que é o Criador de tudo e de todos. E Jesus, o Espírito mais sublime que esteve na terra, encarnado, nesse sermão do monte ou sermão profético, inicia a sua revelação de qual o futuro da humanidade, nos dizendo que o tão almejado reino de Deus que ele pregava é dos pobres de espírito. E nós precisamos compreender por que Jesus disse isso. E a nossa contribuição hoje, ela é muito simples. Trazemos aqui uma analogia que facilita a compreensão da palavra de Jesus, em dizer que bem-aventurado é o pobre. Ora, se pensarmos juntos, aquilo que já está repleto, aquilo que já está cheio, um vaso que já está completo por uma substância, não dá espaço para que algo novo possa ser abrigado. Se esse copo estiver cheio e quisermos introduzir qualquer coisa de novo no seu interior, ele se transbordará. Não será possível preencher
com coisas novas, será preciso antes a retirada daquele conteúdo para receber coisas novas. Então Jesus nos diz que bem-aventurado é aquele vaso pobre, aquele vaso simples, que não está repleto, que não está satisfeito. É aquela criatura que ainda está atravessando por momentos na sua vida de dificuldade, de dor, ante perda de pessoas amadas, problemas de relacionamento com seus familiares, com seu companheiro, com sua companheira, pessoas que estão atribuladas por questões do trabalho, pessoas que estão vivenciando a enfermidade, aquelas pessoas que estão insatisfeitas, são aquelas pessoas que ainda não se consideram felizes, porque estas que se sentem incompletas buscam algo que possam lhe preencher, buscam algo que possam amainar as suas dores, diminuir a sua dificuldade, que possa contribuir para o progresso, que possa favorecer o crescimento espiritual. Quando Jesus, porque ao longo do sermão profético, as suas alusões são sempre àqueles menos favorecidos e que serão consolados, que serão saciados, herdarão o reino dos céus. Jesus está garantindo à humanidade sofredora, como a maioria, porque poucos são os que se sentem plenos, satisfeitos, felizes em uma encarnação. Jesus está trazendo a mensagem confortadora de dizer: espere, a sua hora vai chegar, porque você ainda não é completo, porque você ainda não está satisfeito, porque você ainda não é são, mas vai ficar. Porque você ainda não encontrou os meios necessários para resolver as dificuldades que atrapalham a sua marcha evolutiva, mas vai encontrar. O Espiritismo nos revela, nos ensina que o nosso viver é regido por leis naturais, leis divinas, a qual nós estamos submetidos e que mesmo que tentemos infringi-las, por justiça e misericórdia divina, nós vamos ser conduzidos ao progresso. Nós vamos melhorar. Porque a lei, uma das leis que regem as nossas vidas, é a lei do progresso. Fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas destinados à angelitude, à perfeição. Ele disse: sede perfeito, como perfeito é quem te criou. Então todos nós estamos nessa marcha em progresso, uns dando passos mais largos, outros estamos em repouso, inebriados muitas vezes pelas sensações que o mundo material nos traz e que nos consome oportunidades. O que é preciso entender por pobres de espírito não é dizer que Jesus
deixou de lado essas pessoas que são afortunadas de bens materiais. Não. Jesus exaltou a qualidade dos humildes, daqueles que estão abertos a novas possibilidades, daqueles que aproveitam as experiências que estão atravessando para somar na sua bagagem espiritual. Porque aquele que se acha o dono da verdade e que confia única e exclusivamente no seu ponto de vista e renega orientações, esclarecimentos de outros pontos de vistas, se estiver equivocado, pode sucumbir ante a prepotência de se achar pleno. Porém, não o somos, porque pleno em verdade só Deus. Somos criatura. Somos uma pequena parte da criação divina. E não podemos considerar que já temos autonomia espiritual suficiente para rejeitarmos os auxílios que a espiritualidade, que Jesus, que Deus, que a religiosidade pode nos oferecer, sobretudo nos momentos de dificuldades. Porque há aqueles arrogantes, prepotentes, que mesmo em sofrimento profundo, não se dobram a pedir ajuda. Não admitem a possibilidade de terem falhado, de que os seus recursos não são suficientes para resolver aquele problema de vida. Mas aquele que é pobre em espírito, que reconhece a sua condição espiritual limitada e que reconhece em Jesus o manancial de energias, de informações, de luz, o que quer que queiramos chamar, o manancial que vai nos ajudar a nos erguermos ante as problemáticas da nossa vida. Nós somos os possuidores do reino de Deus. Nós somos os detentores do olhar benevolente do Cristo, que olha por todos, mas com especial atenção àqueles que se sentem em dificuldade, que reconhecem por humildade a sua condição e que recorrem ao auxílio. Porque é preciso recordar das palavras do Mestre: pedis e obtereis. Buscai e achareis. Em nos reconhecendo criaturas que precisamos de auxílio, nós não podemos permitir que o orgulho nos retire a possibilidade de pedir auxílio, de pedir ajuda e clamar aos céus a oportunidade bendita do socorro de que nós precisamos, que pode vir das mais variadas formas. Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, é considerado por nós espíritas o principal exegeta do Evangelho,
o principal intérprete do Evangelho, uma mensagem atual, porém que muitos de nós não conseguimos interpretar, não conseguimos extrair o sentido profundo de Jesus em algumas circunstâncias, por força de traduções. E Emmanuel faz um trabalho grandioso junto a Chico Xavier, ao psicografar inúmeras obras de mensagens, sobretudo, que traduzem para a nossa contemporaneidade a mensagem de Jesus, versículo a versículo, e que resultou numa coleção chamada Fonte Viva. Mas, ainda assim, em vários outros livros, fora a coleção Fonte Viva, Emmanuel trabalha as mensagens de Jesus, esmiuçando-as, trazendo para nós outras possibilidades que nós não conseguimos compreender ou observar numa leitura singela da Boa Nova. E ele, na obra Refúgio, no capítulo Humildade do Coração, traz uma mensagem que eu peço licença de ler um trecho dela, para concluirmos o nosso raciocínio. Diz Emmanuel a todos nós: esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é uma revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora, na marcha, pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva é minúsculo grão de pó na química planetária. E finaliza Emmanuel nos pedindo: sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos. Veja bem, aprendendo com a vida, para nos colocarmos na condição de aprendizes, é preciso a humildade de reconhecer que não sabemos e que um mestre possa nos trazer as lições. Ouvi-las, internalizá-las e fazer uso das lições que nós recebemos, pôr em prática. Por isso que nós precisamos aprender com a vida, ao mesmo tempo que nós devemos doar à vida o melhor que pudermos. Porque a fé sem obras é morta. Se adquirirmos
lições e delas não fizermos uso em retribuição e gratidão à mesma vida, ao mesmo mestre que nos transmitiu a lição, nós não seremos dignos de sermos os portadores das lições que recebemos e poderemos sofrer com as consequências da nossa inércia. E devendo nos lembrar da parábola dos talentos. Aquele que recebeu o seu talento e que enterrou, não multiplicou. Foi considerado como um mau servidor. Então diz Emmanuel, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos. O melhor que pudermos. Para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então a mensagem de Emmanuel é bem esclarecedora em nos dizer que o pobre de espírito é aquele que se dispõe a receber as lições e aproveitar essas lições em benefício de si mesmo, mas também colocando à disposição de outros, para que a energia da vida, os dons divinos, possam se multiplicar. Porque tudo que nós possuímos vem de Deus. É graça. Não há nada que nos venha que não seja em primórdio do Pai Celestial. E se somos detentores de alguma coisa, nós precisamos fazer o bom uso dessa coisa, com humildade, para repartirmos, compartilharmos aquilo que somos possuidores. Sermos humildes. Eis a virtude que Jesus prega com a bem-aventurança. Sermos humildes, de reconhecermos aquilo que verdadeiramente somos, para que tenhamos condição de progredir espiritualmente, porque essa vida corpórea é transitória, esse corpo de carne perecerá, mas nós continuaremos existindo, vivendo, levando as lições que tomamos dessa oportunidade, levando as virtudes que nós adquirimos, que nós exercemos, nesse caminho pedregoso, porém, caminho que nos leva à redenção e ao progresso espiritual. Que o nosso amado Mestre Jesus seja conosco, nos intuindo nos caminhos tortuosos, nos dando a condição de nos libertarmos das dificuldades que ainda carregamos dentro de nós e que nos impedem de sermos seres melhores. Que a paz do nosso Mestre seja com todos nós mais uma vez e sempre. Que assim seja.